Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um livro que é A Polícia da Memória. Esse livro foi escrito pela Yoko Ogawa, publicado no Japão pela primeira vez em 1994 e aí traduzido para o inglês em 2019. Inclusive, ele foi indicado para o National Book Award, ele foi um dos finalistas desse prêmio e aqui no Brasil ele foi trazido pela editora Estação Liberdade, que fez a tradução dele para o português. Esse é o primeiro livro de literatura japonesa que eu já li e gostei muito, 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 muito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a história, sobre os temas que ele traz, sobre os personagens e também sobre a adaptação para o cinema que vai chegar aí provavelmente em 2025 ou 2026. Vamos lá? Então, a gente começa a nossa história em uma sociedade distópica. E nessa sociedade, eles vivem em uma ilha e as coisas vão desaparecendo com o tempo. Então, um dia você acorda e não existem mais perfumes, não existem mais rosas, não existem mais esmeraldas, outras pedras preciosas. Enfim, as coisas vão sumindo gradativamente e ao mesmo tempo que as coisas desaparecem, também desaparece a memória das pessoas sobre aquilo. Então as pessoas se esquecem e é como se aquilo nunca tivesse existido porque elas não se lembram mais. E aí a gente vai ter personagens que também não têm nome. O único personagem que tem um nome é o R, que é o editor da protagonista. Ela é uma novelista, né? Escreve romances. E ele é o único que é chamado por um termo que é como se fosse um nome, né? Chamado de R. Todos os outros personagens, a história é contada do ponto de vista da protagonista, né? Ela é uma narradora observadora, então ele é narrado em primeira pessoa. E aí a gente vai ter, além da nossa protagonista e do R, um homem velho, né? Um senhor idoso, que é amigo dela e faz parte ali do círculo dela. E a polícia da memória também é um personagem, né? E essa polícia ela é responsável por fiscalizar se as pessoas de fato esqueceram tudo e pessoas como o R, que não se esquecem de nada, que se lembram das coisas que estão sumindo, elas são levadas pela polícia da memória e nunca mais são vistas. Então a gente tem essa história de cada vez mais eles vivendo uma vida com cada vez menos coisas, perdendo cada vez mais, né? Até um detalhe que eu acho bem interessante é que conforme a história avança, vai ficando mais e mais frio, né? Então o sol, o calor, eles também vão aos poucos desaparecendo. A, a história, ela é contada num ritmo bem lento, então ele é um livro bem diferente nesse sentido, porque ele tem, assim como eu acho que é uma coisa bem comum em obras asiáticas, né? Esse ritmo mais lento, mais reflexivo, não super explicativo, né? Você vai pegando as coisas pelo contexto, pelas reações dos personagens, pelo que eles falam sobre os sentimentos. Ele vai ter descrições muito bonitas, muito vívidas, né? A cena em que as rosas desaparecem, ela descreve as rosas flutuando sobre o rio e os moradores ali da ilha observando isso e achando ao mesmo tempo uma cena tão bonita, mas que também não desperta outros grandes sentimentos neles, porque enquanto eles veem as rosas deslizando sobre o rio e desaparecendo, eles também estão esquecendo o que é uma rosa e quaisquer memórias que eles tivessem relacionadas a isso. Esse livro ele traz uma reflexão muito interessante, né? Então, sobre
o que é a memória, o que ela significa, para que ela serve. As nossas memórias de fato nos fazem ser quem nós somos, né? E elas constroem quem nós somos, né? Então, até é um conflito muito grande pro R, porque, na verdade, o livro ele não faz um grande juízo de valor entre quem esquece tudo e quem lembra de tudo, quem é melhor, digamos assim, né? Tem uma coisa que eu meio que fiquei pensando enquanto eu li esse livro, é uma comparação assim. Eu acho que esse livro é muito, muito bom, mas ele me lembrou um pouquinho de Divergente. Eu acho assim, o primeiro livro de Divergente é bom. Eu vou jogar isso aqui. Eu acho assim, o primeiro livro é bom, é uma boa premissa, só que ela não soube desenvolver a história. Talvez se ela tivesse acabado no primeiro livro, teria sido ótimo, né? Fechado esse parênteses sobre Divergente, me lembrou um pouco Divergente, porque as pessoas divergentes, no ponto de vista da história, elas são consideradas melhores do que as pessoas que cabem em uma facção, né? Mas mesmo ela se destacando, mesmo ela sendo, na verdade, um tipo de subversão dentro daquela sociedade, elas são consideradas melhores e de mais valor do que as pessoas que ficam ali somente dentro de uma facção. Nesse livro, a gente não tem um juízo de valor com relação a se o melhor é esquecer de tudo, se o melhor é lembrar de tudo, quem tá certo, quem é mais feliz, né? A gente não tem esse tipo de juízo de valor. A gente tem esses dois lados mostrados. Então, a nossa protagonista, ela, assim como todas as outras pessoas da ilha, ela aceita de forma muito natural o fato de ela ter que viver sem essas coisas, porque como ela já nem se lembra delas, não faz tanta diferença para ela se essas coisas já existiram ou não e como elas impactaram a vida dela. Tem até essa frase aqui que é: não dói e você nem vai ficar particularmente triste. Numa manhã você vai simplesmente acordar e vai ter acabado, antes mesmo de você perceber. Então, essa sensação de perda, ela acaba não sendo tão forte porque não existe mais a memória daquilo. Por outro lado, o R tem muita dificuldade de aceitar que todas as pessoas em volta dele se sintam assim, porque para ele todas as memórias e todas essas coisas que desapareceram são tão importantes, carregam tanto significado que ele não consegue imaginar como é viver essa vida sem ter esse apego às coisas que desapareceram, das quais ele lembra claramente. A polícia da memória, como ela tá vigiando e a protagonista tem vizinhos que somem pessoas perto dela, ela, junto com o senhor idoso, constroem um quartinho secreto na casa dela pro R ficar escondido lá para não ser levado pela polícia da memória. E enquanto ele tá lá, eles criam então essa comunidadezinha, né? E vão compartilhando essa vida que, assim, acho que um ponto importante desse livro é não leia esperando um final, assim, uma grande conclusão, sabe? É viver essa situação até o final dela de forma muito natural, entendendo que essa é a condição sine qua non dessa história e sem esperar tantas respostas, né, eu diria. Porque surgem muitas dúvidas de onde isso veio, por que isso aconteceu, como alguém vai tentar derrubar a polícia da memória, uma ditadura, o que está acontecendo para as pessoas terem, né, essa vida. Não, o livro ele traz a vida deles é assim e ponto.
não existe nenhuma busca por motivos ou até por mudança do status quo, né? O R tem esse desejo de ajudar as pessoas que esqueceram a lembrar, porque ele entende que isso é extremamente importante, mas, como eu disse, o livro em nenhum momento ele cria algum tipo de rebelião muito forte contra esse sistema, ele simplesmente retrata como as pessoas vivem dentro desse sistema. Esse é meio que um spoiler, né? Isso tudo que eu acabei de falar. Mas eu acho que é muito interessante que seja assim, né? Tem um filme que saiu recentemente esse ano, que é Guerra Civil, com o Wagner Moura e a Kirsten Dunst, que ele traz isso também, né? Ele não explica quem está no poder e quem é a oposição, ele não explica como os Estados Unidos chegaram àquele momento de guerra civil, ele não explica o posicionamento político, a ideologia de cada lado, ele só traz como as pessoas estão vivendo dentro desse momento, ele só traz a sequência de fatos que acontece dentro desse contexto, sem trazer um julgamento, sem atribuir valores, sem atribuir lados, considerando os lados que a gente tomaria pessoalmente. Então, quando você assiste, independente da sua posição política, você consegue entender o que está acontecendo na história e cada pessoa, de acordo com as suas próprias convicções, claro, vai interpretar de uma forma. Eu sinto que esse livro ele tem muito essa ideia também, da que a gente olha... não sei se eu diria que esse é o objetivo, né? Porque é muito difícil a gente falar o que um autor de fato quis fazer com aquele livro, com aquela história, mas eu penso que é muito para refletir sobre essa dualidade da vida, né? De esquecer, de lembrar como as coisas com o tempo elas vão parecendo diferentes, né? Conforme tem muitas coisas que elas são só boas ou ruins por causa da forma como a gente lembra, né? Às vezes a mesma experiência para outras pessoas é uma experiência boa, mas para nós foi uma experiência ruim ou vice-versa. E mesmo como quando as coisas ruins aconteceram há muito tempo, parece que elas vão perdendo um pouco a força, né? Que elas tinham o poder que essas coisas, essas experiências difíceis, né, ou ruins tinham sobre nós. Fiquei pensando muito nisso enquanto eu lia o livro, né? Será que, de fato, a gente precisa lembrar de tudo nos mínimos detalhes? Ou como a gente discerne o que a gente precisa esquecer e o que a gente precisa lembrar? Fiquei pensando muito na época que eu fiz intercâmbio, foi um período muito difícil. A família com quem eu morava era uma família bem complicada. A mãe, especialmente, era uma pessoa muito difícil de lidar. E eu passei por um tempo muito difícil morando ali. Mas, conforme os anos foram passando, eu não consigo mais nem lembrar exatamente quais foram as coisas que aconteceram. Eu lembro alguns grandes acontecimentos, assim, acontecimentos relevantes, né? Mas como que eu vou dizer? Essas microagressões, esses medos que eram alimentados todo dia enquanto eu morava ali, eu não lembro especificamente mais deles, porque faz muito tempo que aconteceu e porque a gente vai reorganizando essas memórias conforme a gente vai vivendo, né? Então, eu penso que no livro, né, essa reação dos personagens, tanto da protagonista e do senhor idoso quanto do R, é isso, né? Eles reorganizando, ressignificando essas memórias e essas perdas conforme a vida vai acontecendo. Eles vão ressignificando, eles vão readequando, eles vão repensando. Existe muito
essa aceitação de que a realidade é essa, então o que nós vamos fazer com isso que está acontecendo agora? Bom, a linguagem desse livro, então, ela é bem bonita, a forma como ela descreve as coisas, a forma como ela traz essa reflexão. E o legal também é que, como a protagonista é uma escritora, ela, enquanto a história acontece, né, enquanto a gente está acompanhando a história do livro, dentro da história a gente tem outra história, que é o romance que ela está escrevendo. E esse romance, pra mim, né, ele parece meio que uma alegoria de como eles chegaram nesse lugar, né, uma alegoria disso, uma possibilidade de a gente ter uma ideia de como eles chegaram nesse lugar, mais alegórica, né, não algo definido, como se tivesse tido, por exemplo, uma guerra, um golpe de Estado, uma tomada de poder para que isso acontecesse, né? Bom, alguns temas que eu acho que são bem interessantes, então, além de já ter falado sobre a questão do esquecimento, né, do esquecer, do lembrar e de como isso vai mudando conforme a história vai acontecendo, da mesma forma, conforme a nossa vida vai acontecendo, a gente vai ressignificando as coisas. Ele também trata muito sobre memória, sobre a relação da memória com a identidade, né? Então, o que faz você ser você? E aí é algo que a gente pensa um pouco, né? Porque essas pessoas que não se lembram, elas não se lembram, mas elas continuam sendo o resultado de tudo que aconteceu com elas até então, mesmo elas não se lembrando das situações que trouxeram elas até aqui. E aí eu vi um post no Instagram essa semana que eu até compartilhei, que era um trechinho daquele drama Lovely Runner, em que uma personagem tá falando pra outra que todas as coisas que acontecem com a gente, elas ficam na nossa alma, e talvez, mesmo se a nossa cabeça não lembra de tudo, mas o nosso coração, ele sempre lembra, elas sempre estão, porque elas ficam ali impressas e guardadas na nossa alma. Esse é um sentimento que eu tive muito enquanto eu li esse livro, que em alguns momentos os personagens, eles tinham essa coisa de isso me gera um sentimento, mas eu não sei de onde ele veio, né? Então, e como às vezes pra gente isso acontece também, porque às vezes a gente fica triste, a gente tem às vezes alguns gatilhos e a gente não sabe exatamente de onde eles vieram, a gente às vezes não lembra exatamente qual foi a situação que gerou esse sentimento em nós, que fez a gente gostar muito de alguma coisa, ou odiar alguma coisa, ou ter alguma ressalva com certos tipos de pessoas. Nem sempre a gente vai lembrar exatamente o que originou esse sentimento, mas ele tá ali, impresso na gente. E a última coisa é um pouco do autoritarismo, né, e de como o medo faz as pessoas se resignarem, porque como tem esse regime, né, que é imposto pela polícia da memória, a gente vê que, na verdade, as pessoas não lutam muito contra isso. Mesmo as pessoas que lembram de tudo, que acabam desaparecendo, o livro não fala exatamente o que acontece com elas, né, mas essas pessoas que acabam desaparecendo, mesmo essas pessoas, elas estão meio que tentando se adequar e tentar viver como todo mundo, né? Então, esse medo de alguma coisa acontecer, esse autoritarismo que acaba permeando todas as instâncias da vida delas, faz com que elas não vejam nessa possibilidade, né? Esse medo já está instaurado, e essa resignação, essa aceitação de que as coisas são assim e é isso e não tem o que fazer. Às vezes a nossa vida é assim também, né? Embora ele tenha sido publicado há 30 anos, eu acho que ele tem muito a ver
coisas que a gente vive ainda hoje. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão do acesso à informação, até do excesso de informação, né, que a gente recebe e como às vezes o nosso cérebro, ele não guarda coisas importantes, mas ele guarda coisas totalmente inúteis. Como a gente está sendo enchido de informação o tempo todo e a gente acredito que a nossa geração, mas as pessoas que estão vivendo esse momento histórico, nós que estamos vivendo esse momento histórico, nós estamos aprendendo a fazer escolhas do que a gente guarda e do que a gente não guarda, do que merece a nossa atenção e do que não merece, porque mais do que em qualquer época, a gente vive num mundo que quer puxar a nossa atenção de todas as formas, né? Uma das coisas que eu ando pensando muito é como hoje em dia, por exemplo, tudo é propaganda. Tudo tem alguma propaganda. E isso é tão assustador, né? Isso é tão bizarro, porque tudo tá querendo fazer a gente comprar alguma coisa, a gente desejar alguma coisa, a gente querer ser de certa forma. Então, como é importante a gente lembrar que nós temos o poder de decidir o que fica na nossa mente e o que não fica, e até mesmo decidir o que entra na nossa mente e não entra. Isso me lembra de um versículo bíblico em Provérbios que fala que, acima de todas as coisas, você tem que guardar o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida, né? Então, as coisas que a gente vai colocando dentro de nós, às vezes a gente tá colocando as coisas sem pensar, deixando elas entrar sem pensar, e essas coisas começam, né, a afetar a nossa vida, afetar o nosso coração, afetar a nossa mente, a nossa capacidade de concentração, enfim. Acho que ele acaba sendo muito atual, né, essa questão também da supressão da liberdade, que é algo que vem rondando a gente, uma possibilidade que vem rondando a gente muito fortemente nos últimos anos, e junto com isso vem a importância, né, da memória individual e coletiva. A liberdade de expressão que a gente tem hoje, ela tem abraçado também revisionismo histórico e ideias que podem levar, né, à destruição de algumas coisas que são parte, né, da nossa memória coletiva, que são parte da nossa história. Eu fico pensando, por exemplo, nessas novas edições que saem, por exemplo, de livros antigos, como Monteiro Lobato, por exemplo. Monteiro Lobato, ele era super fascista, assim, ele era uma pessoa muito preconceituosa. E então, assim, os livros dele, embora sejam fundamentais na literatura brasileira, ainda assim, nós, com o nosso olhar de 2024, de século XXI, a gente sabe que tem muita coisa inapropriada no trabalho dele. No entanto, eu sempre me questiono se a gente apagar esses traços da obra dele, também não apaga que a gente entenda o momento histórico que ele viveu, que é um momento em que a gente estava tendo várias ditaduras no mundo, ditaduras de extrema-direita se levantando e que estavam dando certo, né? Nesse período em que ele viveu, elas estavam dando certo, elas estavam indo bem, os pais estavam, né? Então, para ele, né, um homem branco, rico, paulista, ele olhava para as coisas e falava, poxa, é disso que o Brasil precisa, né? Então, assim, não justifica o comportamento dele, até porque a gente tem escritores contemporâneos dele que eram, né, totalmente diferentes. A gente tem aí o Euclides da Cunha, com os Sertões, que é mais ou menos ali da mesma época, que tem outra visão completamente diferente, muito mais consciente, né, como brasileiro, como parte desse país que é tão diferente dos países da Europa, né, enfim, dos Estados Unidos. Não justifica, mas explica por que eles tinham esse pensamento, né? Então, assim, até que ponto a gente tem que apagar as coisas, porque às vezes elas fazem a gente entender melhor aquele contexto, e eu penso que entender melhor esses contextos históricos também ajuda a gente a saber o que não fazer para que eles não se repitam. Então,
Fiquei pensando muito nisso, assim, na nossa memória coletiva e o quanto é importante que a gente aprenda sobre essas coisas, que a gente entenda e que venha também desse lugar de reflexão de, então, o que está acontecendo agora? Será que a gente corre o risco de que essas coisas aconteçam de novo? Será que a gente não tem criado ideologias similares, né? Será que a gente não está deixando de se conectar com a nossa história como país e isso afeta o nosso presente e afeta o nosso futuro? Questionamentos que a gente pode se fazer. Tá, vamos falar sobre a adaptação pro cinema, porque é um detalhe que me deixou muito animada. Então, a filmagem vai começar provavelmente no final desse ano. Eu vi que o diretor, ele quer fazer essa parte como tem esse clima invernal, né, a neve, muito, né, ele quer filmar com nesse ambiente, né, então ele vai esperar mais pro final do ano, que é quando no hemisfério norte tem inverno e tem neve, e aí vai ter esse cenário muito fiel ao cenário que o livro traz. Quem fez o roteiro adaptado desse filme é o Charlie Kaufman, que é o roteirista de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Gente, perfeito, né? Eu achei que, assim, não tinha uma pessoa melhor pra fazer a adaptação desse roteiro. Se você nunca assistiu Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, eu recomendo muito que você assista. Eu não sei em que streaming tá. Eu sei que tem em algum streaming, mas eu não lembro qual é. Deixa eu ver. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Prime Video. Deixa eu confirmar, porque às vezes é pra alugar, né? Ah, não, é pra alugar. Poxa, só tem no Telecine. Mas há meios de assistir, né? E, enfim, ele tá no Telecine, você pode assinar o Telecine dentro do Prime Video também. Tem aquele teste grátis 7 dias, enfim. Mas Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um filme em que os personagens principais, que são interpretados pelo Jim Carrey e pela Kate Winslet, passam por um tratamento que faz com que eles esqueçam as memórias do relacionamento deles, porque foi um relacionamento muito difícil, então ela vai lá e faz esse procedimento, e aí ele descobre que ela fez e ele vai e faz também. E o filme todo é essa reflexão sobre, será que de fato eu esqueci tudo? E será que de fato eu deveria ter esquecido tudo? E eles vivendo essa nova vida sem essas memórias, mas que, como a gente falou mais cedo no vídeo, né, elas ainda estão impressas na alma deles, embora o cérebro deles não lembre. Então, eu achei uma pessoa perfeita para fazer isso. Isso me deixou com expectativas bem altas pro roteiro. E... entrou um cabelo na minha boca. Me deixou com expectativas bem altas pro roteiro e também pro filme em si, porque a protagonista dele vai ser a Lily Gladstone, que foi indicada pro Oscar esse ano por Assassinos da Lua das Flores. Inclusive, eu encontrei uma entrevista dela falando, e eu achei muito legal. Se você não conhece a Lily Gladstone, ela é uma atriz americana e ela é indígena, então eu achei muito legal a visão que ela trouxe na entrevista, que ela fala assim, que acontece em uma ilha sem nome, um lugar sem nome, uma época que a gente não sabe qual é, né? Então ele não aconteceu em lugar nenhum, mas essa história poderia acontecer em qualquer lugar. E aí ela vai falar que assim, que qualquer pessoa que vem de uma cultura ou de uma história onde, né, há um esforço sistêmico para apagar entendimento de quem você é, né, as suas memórias, a sua língua, a sua cultura, né, então assim, para qualquer um de nós, a gente acaba meio que entendendo um pouco como as pessoas dessa história, desse livro se sentem, né. Eu achei bem legal esse pensamento dela, né, eu fiquei pensando muito sobre a minha própria história, né, porque eu tenho aquela salada brasileira clássica, né? De um lado europeus, italiano, espanhol, português. E do outro lado, né, meu pai
é descendente de africanos e indígenas brasileiros. E é muito engraçado, né? Porque eu poderia ter cidadania italiana se eu quisesse fazer essa busca dos dados, mas pra mim seria difícil descobrir até quem é, né, a minha bisavó ou a minha trisavó pelo lado do meu pai. Muito mais difícil encontrar esses traços, descobrir de qual tribo, por exemplo, a minha bisavó era, descobrir de qual país, né, as famílias que vieram do continente africano, a parte da minha família lá atrás que veio do continente africano, de que país exatamente eles vieram, é basicamente impossível descobrir isso, né? Então, realmente, esse esquecimento, ele acaba criando, né, criando muitas lacunas, né, na nossa vida, na nossa história. Enfim. Acho que é isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você já leu esse livro, me conta. Se você não leu ainda, me fala se você vai colocar na sua lista. Recomendo esse livro 10 de 10. É muito bom. Se você gosta de histórias lentas, se você consome bastante coisa asiática também, eu tenho lido bastante livros. Eu já li alguns de autoras sul-coreanas, já li um livro de um autor clássico chinês. Esse é o primeiro livro de literatura japonesa que eu leio. Eu acho que esse contato por meio da literatura, ele é muito importante se você consome muita coisa do audiovisual, né? Filmes, dramas, anime, etc. É muito legal você ter esse contato pela literatura também, né? Ter essas diferentes visões de pessoas que são de lá, né? Então, traços culturais que só uma pessoa que é de lá vai trazer nas suas obras. Então, recomendo muito. Acho que o ritmo, a gente vai encontrar vários dramas, filmes japoneses que tem esse mesmo ritmo lento, contemplativo, que é muito bonito e eu acho muito difícil de fazer, né? E ainda mais porque a gente tá acostumado muito com filmes, séries americanas que são muito... tem um ritmo mais rápido, mais frenético, que tem essa coisa mais explicativa, eu diria, que não deixa tanta margem para interpretações. Então, é muito legal consumir essas coisas diferentes. E é isso, gente. Leiam A Polícia da Memória. Eu acho linda essa capa aqui. Eu li a versão em inglês, né? Eu acho muito bonita essa capa. Vou colocar a imagem colorida da capa aqui pra vocês verem. Mas é isso, gente. Leiam A Polícia da Memória. E me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Falei muitas coisas aqui. Se vocês concordam, se vocês não concordam. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.